Hoje, Deus quer falar com você. Deus quer te entregar uma palavra. Seguidores, não é fácil a gente entender os pensamentos, os planos de Deus. Muitas vezes vamos entender, mas muitas das vezes não vamos compreender o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo tratar, o que Deus está querendo dizer ao nosso coração. Sabe por quê? Porque quantas são as vezes que você vai ser fiel, que você vai buscar, que você vai dar o seu melhor, que Deus vai te usar e vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida, e vai acontecer algo que vai te deixar triste, seja na família, seja doença. E aí? O que o seu coração vai gritar? O seu coração vai gritar que Deus te esqueceu? O seu coração vai gritar que não vale a pena ser fiel a Deus? Seguidores, hoje eu quero te dizer que em tudo, Deus ele tem um propósito. Se hoje você está passando por alguma situação e você tem sido fiel diante do seu Deus, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Porque em tudo, Deus tem um propósito. E se Ele está permitindo você viver essa prova hoje, pode ter certeza que a sua vida não saiu do controle das mãos de Deus. Ele está cuidando de você, te guardando. Quem se lembra de Naamã? Naamã, a Bíblia diz que ele era um homem respeitado, ele era general, ele era lá da Síria. Deus, a palavra de Deus diz que Deus deu vitória pelas mãos de Naamã, até mesmo contra o povo de Israel. Deus, ele gostava de Naamã porque Naamã não era do povo de Israel, Naamã não era crente, Naamã não era servo do Senhor, mas Deus se agradava de Naamã. Isso é possível? Sim. Mas isso quer dizer que ele seria salvo? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas Deus se agradava de Naamã porque Naamã era um homem correto. Naamã, aonde ele passava, ele tinha respeito. Se as pessoas respeitavam Naamã, porque Naamã era um homem correto. Então a Bíblia diz assim, vamos ler lá. Hoje eu quero dizer sobre humildade. A humildade, ela precede a bênção. E depois eu quero dar um breve testemunho sobre o que aconteceu comigo sobre humildade. Porque, seguidores, eu vou ser sincera para vocês. Ser humilde, às vezes, não é fácil. As pessoas, às vezes, se confundem que ser humilde é ser pobre, é ficar de cabeça baixa. Não. Ser humilde é você reconhecer que você não sabe de tudo. Ser humilde significa você reconhecer que você também está ali para aprender. Mesmo que você já tenha, muita experiência. Eu quero começar a ler, antes de ler Naamã, a palavra que está lá em Provérbios, no verso 18. No capítulo 18, no verso 12. Diz assim: Antes da sua queda, o coração do homem se vaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha o que Salomão estava dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que antes do homem cair, o coração dele faz o quê? Se envaidece. Antes do homem cair, o coração dele fica cheio de orgulho, cheio de prepotência. Seguidores, se o seu coração está cheio de orgulho, se você já não consegue mais ouvir uma repreensão, se você já não consegue mais ser disciplinado pelo seu pastor, pelos seus pais,
pela sua pastora, sua bispa. Cuidado, porque antes da queda do homem, o coração dele se envaidece. É só a gente se lembrar de Satanás. Satanás era um anjo de luz. Foi criado para ser um anjo do bem, para fazer o bem. Só que o coração dele, antes dele cair, antes dele ser lançado fora do céu, o coração dele se encheu, achando que ele não precisava mais de Deus, achando que ele já era bom o suficiente. Nabucodonosor, antes da queda dele, antes dele ser jogado para fora do palácio e viver como um animal, o coração dele se envaideceu. Ele pensou que ele não precisava mais de ninguém, que ele já era o melhor. Não esqueça desse texto. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade procede à honra. A humildade procede à honra. E por que Naamã, um homem tão honrado e fiel, ele ficaria leproso? O que será que Deus estava querendo ensinar para Naamã? Será que a vaidade, será que a soberba tinha atingido o coração de Naamã e Deus estava querendo tratar o coração dele? Será que Deus queria que Naamã voltasse a ser humilde, como um dia ele já foi? Será que Naamã estava se perdendo e Deus estava vendo? A lepra, ela era o último estágio da degradação. Ela não só atingiu o corpo, mas também a vaidade, o orgulho e, acima de tudo, a autoestima da pessoa. Eu imagino que Naamã, ele já andava de cabeça baixa já. Porque para todo mundo ali ele estava feliz, mas só ele sabia o que estava acontecendo no corpo dele. Só ele sabia. Vamos lá, ler o que está escrito no livro. Aleluia, Senhor. Segunda Reis, no capítulo 5, diz: E Naamã, capital do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Até o rei respeitava Naamã, seguidores. E de muito respeito, diz a Bíblia, porque, porque por ele, o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, uma escrava. Começou a trabalhar para a mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe o que a escrava que foi levada cativa para a Síria? Porque essa mulher um dia ela era livre. Só que como a Síria, através de Naamã, ganhou a guerra lá de Israel, toda vez que eles ganhavam a guerra de algum lugar, eles levavam cativas pessoas, levavam ouro, porque esse era a recompensa da vitória da guerra. E eles levaram essa menina que ficou trabalhando para a mulher de Naamã. E Deus vai usar, sabe quem? Essa menina. Seguidores, agora você imagina. A mulher de Naamã, imagino eu que era uma mulher rica, uma mulher luxuosa, uma mulher que não dependia de dinheiro de ninguém, de conselho de ninguém, nem Naamã. Chega uma empregada, chega uma escrava, na verdade, e diz para ela: se o meu senhor Naamã tivesse diante do profeta que está lá onde eu morava, o profeta restauraria e tiraria essa lepra dele. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim
falou a menina que é da terra de Israel. Naamã foi correndo para o rei e disse: Rei, eu acho que eu tenho a solução. A menina disse que lá em Samaria, lá em Israel, tem um homem que pode me curar. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para fazer viver? Para que me enviaste a mim esse homem? Para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notei e peço, e vede que busque ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasga suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Seguidores, Naamã, ele teve que dar ouvidos a uma simples escrava que trabalhava em sua casa. Naamã, ele teve que procurar ajuda em um país, vamos dizer que inferior, porque Israel naquele tempo estava perdendo as guerras. Como muitos nos dias de hoje, Naamã achava que o milagre ele podia ser comprado. Então ele levou lá para Israel 350 ciclos de prata, 702 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Naamã ele procurou a pessoa errada. A escrava mandou Naamã procurar quem? O profeta. O profeta. Mas ele talvez tenha achado: eu sou muito grande, né? Peraí, eu não vou procurar o profeta. Eu já tô aqui nesse país que só perde guerra. Eu vou procurar o rei. Só que quando o rei viu ele, o rei rasgou as vestes e disse: Por acaso eu posso te curar? Eu posso te curar, Naamã? Então, com toda a sua comitiva, o general ele foi até a casa humilde do profeta. Só que o profeta, ele não vai nem receber Naamã pessoalmente. Por quê? Porque Deus está tratando com quem? Com Naamã. Seguidores, quando Deus estiver tratando com você, você vai perceber que as pessoas que você queria ouvir não vão ser essas que vão te aconselhar. Não vão ser essas que vão querer te ajudar, vai ser outras. Porque Deus está querendo tratar com você. O profeta nem recebe Naamã na porta. O profeta manda uma mensagem e diz assim: diz pra ele, vai lá e lava 7 vezes no Rio Jordão. Peraí, Rio Jordão? Não tem um rio mais limpo? Rio Jordão era considerado naquele tempo um rio sujo. E o profeta diz: vai, lava lá, porque a sua pele vai ser restaurada e você vai ficar purificado. Naamã achava que Deus era obrigado a agir do jeito que ele queria. Porque Naamã ele já tinha saído com o pensamento: quando eu chegar lá, vão me receber, vão falar: general, homem que vence guerras, deixa eu botar a mão na sua cabeça, deixa eu te orar. Ainda bem que você veio. Não, mas não foi isso. Deus queria tratar com Naamã. Deus queria tratar com Naamã a humildade. Naamã ele ficou indignado porque ia entrar no Rio Jordão, porque era um rio sujo. Será que a arrogância, a vaidade e o orgulho estava na vida de Naamã? Naamã ele chega a dizer que ia embora. Vamos ler lá. Diz assim, deixa eu ver onde está. 10. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Naamã fez o quê? Foi embora.
E ele estava dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente o profeta vai sair, vai se pôr de pé, vai invocar o nome do Senhor Deus, passará a sua mão sobre o lugar aonde eu estou com lepra, e a lepra vai ficar restaurada. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que esse rio que ele mandou eu mergulhar? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E ele voltou com indignação. Voltou e foi com indignação. Então chegaram-se a eles, seus servos. Toda vez que você pensar que no meio do tratado de Deus você está sendo injustiçado, ai que injustiça que estão fazendo comigo, Deus vai enviar pessoas para acalmar o seu coração e dizer: meu pai, se o profeta te mandasse fazer outra coisa mais difícil, você não faria? Por que que você não vai lá e se lava e fica purificado logo? Então desceu. Seguidores, quando eu falo então desceu, eu me arrepio. E eu quero que você sinta isso. No verso 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne voltou e ficou como a carne de um menino, e ficou purificado. Para concluirmos, o que está escrito lá no livro de Mateus, no verso 23, no capítulo 23, no verso 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Também diz no livro de Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Seguidores, Deus vai permitir situações difíceis para reconhecermos que somos criatura e Ele que é o Criador. Assim como Naamã, hoje é a sua oportunidade de mergulhar nos rios do Senhor, romper com seus limites do orgulho, para que a cura venha sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos. Olha o que aconteceu comigo. Eu precisava resolver uma situação de uns documentos. Seguidores, eu já tinha feito de tudo. Eu tinha que enviar para um site uns documentos pessoal meu. Eu já tinha feito de tudo. Tudo que era assim, vamos dizer, atualizado, moderno, eu tinha feito. Aí chega o meu esposo e fala: faz uma coisa mais fácil. Tira foto dos documentos e envia. Eu falei: não, não é assim. Eu tenho que escanear, eu tenho que mandar em PDF, eu tenho que fazer esse tipo de tudo de difícil que eu tava imaginando. Deus falou: ouve o seu marido, seja humilde. Seguidores, eu fui lá, teimando. Não vai dar certo, não vai dar certo, do seu jeito tá errado. Tirei as fotos do documento e coloquei no site. E o site recebeu os documentos. E a situação que tanto estava me aborrecendo, eu resolvi. Agora, eu te pergunto, e me pergunto a mim mesmo: será que se eu tivesse continuado com aquela arrogância, a prepotência, será que o meu milagre, aquilo que eu estava precisando naquele momento, tinha dado certo? Não. Seguidores, às vezes é necessário, sempre, você dar ouvidos à pessoa que está querendo te ajudar, pessoa que é de Deus, pessoa que é instruída por Deus. Dê ouvidos. Se o seu jeito não está dando certo, dê ouvidos para um homem de Deus, para uma mulher de Deus que está tentando te ajudar. Eu fico imaginando se Naamã não tivesse dado ouvido para aqueles dois que tivessem chegado. Porque seguidores, Naamã estava indo embora, indignado, que a palavra diz. Só que veio dois do servo dele ao encontro de Naamã e disse: ah, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse te mandado até você andar de joelho, se o profeta tivesse mandado você dar todo o seu dinheiro, você ia dar, meu rei, meu senhor, meu pai.
Por que você não vai lá e mergulha no rio? E Naamã deu ouvido àqueles dois e mergulhou. E o que aconteceu? O milagre, a bênção, a cura. Senhor, neste momento, eu me coloco aos seus pés. Meu Deus, me ensina a ser humilde. Lembrando, seguidores, que humilde não significa ser pobre. Ser humilde não significa andar rasgado, não significa andar de cabeça baixa. Ser humilde significa que você é criatura e o seu Deus é o seu Criador. Meu Deus, eu sei que o Senhor diz que resiste aos soberbos, porém dá graça, dá cura, dá livramento aos humildes. Meu Deus, que a minha irmã que está me ouvindo, meu irmão, ele possa aprender que a humildade, ela precede a honra. E que a partir de hoje venhamos ouvir mais e muitas vezes até falar menos, porque eu sei que quem ouve mais aprende mais e quem fala menos é menos cobrado, é menos pecador. A tua palavra diz isso em Provérbios, que quanto menos há palavras na nossa língua, menos pecado nós temos. Meu Deus, eu entrego cada irmão, cada seguidor na sua mão. Cuida, livra e nos protege. Nos dê a sua graça, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.